Essa manhã, né, com a paz do Senhor Jesus nessa manhã, tem que acostumar, né, que eu já ia falar nessa noite, mas eu creio que aos poucos nós vamos aí, né, irmãos, acostumando. Eu creio também que nós estamos dando alguns minutos de tolerância, né, mas nos próximos aí os irmãos vão acostumando com o horário, com o dia também, e eu creio que cada vez mais aí Deus vai estar dando crescimento para esse estudo também. Quero convidar os irmãos para nós nos colocarmos de pé nessa manhã. Estamos agradecendo ao Senhor, né? Fazer uma oração para Deus estar nos abençoando. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai maravilhoso, meu Deus, nessa manhã de hoje, nós queremos aqui louvar o Teu nome, bendizer e engrandecer o nome santo do Senhor, Pai. Queremos pedir a Tua bênção, Senhor, para essa nova fase do estudo bíblico, meu Deus, porque nós sabemos que o estudo bíblico é da vontade do Senhor, para que toda igreja tenha crescimento espiritual. Então que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos capacitar, abençoar cada vida que já chegou aqui neste estudo, as vidas que irão chegar também, Pai, e que o Senhor venha tocando no coração de cada um, meu Deus, para colocar no coração de cada um a importância de estar estudando, aprendendo a Tua palavra, que nos cura, que nos liberta, que nos salva, meu Deus, que nos perdoa de todos os nossos pecados, Pai, e nos dá crescimento e sabedoria, Senhor, para nós levarmos para todas as áreas das nossas vidas, e assim nós Te louvamos nessa manhã e Te agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Os irmãos podem se sentar nessa manhã de hoje. Irmãos, algumas instruções aqui rapidinho, né? Eu aconselho aos irmãos durante a semana e lendo a revista, né? Estudando, lendo as revistas, e aqui vai ser só um resumo. Esses slides que nós agora adquirimos, essa plataforma que eu assinei, tem a revista toda, tem a revista resumida, né? Tem todas as lições da revista, mas é de uma forma resumida, ou seja, de uma forma simplificada. Então, para os irmãos se aprofundarem mais, entenderem mais e chegarem aqui, né, já alinhados com o estudo, é bom durante a semana estar lendo, né? Pode ser devagarzinho mesmo, cada semana lê um pedacinho ali, vai refletindo, vai lendo as referências também. E quando nós chegarmos aqui, nós já vamos saber do que se trata, não vamos chegar aqui perdidos, né? Vamos saber do que se trata a lição. Então já peço para o Pedro colocar aí o texto áureo. A minha revista também eu já li durante a semana, né? Então, o texto áureo da lição está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Quando precisar a gente ler alguma referência da Bíblia, eu vou pedir para o Pedro também estar colocando no telão, né? Mas nesse estudo, nesses slides aí já tem várias referências. Então vai ser poucas vezes que nós vamos também abrir a Bíblia em outras referências também, né? E os irmãos também podem trazer uma caneta, podem estar anotando na revista, pode estar anotando no caderninho também, aonde preferir, né? Os irmãos podem trazer também a sua caneta também para estar anotando. Então, texto áureo da lição, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Verdade prática. Ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Ter a consciência que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, vai nos ajudar, né, a vigiar mais, a ter mais cuidado com o nosso corpo também. Objetivos das lições são 3 objetivos principais. O primeiro é levar os alunos a compreenderem que os seus corpos pertencem a Deus e são a habitação do Espírito Santo. Segundo objetivo, ensinar que o corpo humano, à semelhança do tabernáculo no Antigo Testamento, é portador da presença de Deus. E terceiro objetivo, conscientizar os alunos sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade por meio da fuga do pecado, da prática das disciplinas espirituais e do cuidado físico. Temos que cuidar, né, da nossa vida, tanto espiritualmente como fisicamente também, né? Cuidar da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo também, com equilíbrio. Todas essas áreas são essenciais para as nossas vidas. Às vezes as pessoas espiritualizam muito, né? As pessoas às vezes oram muito, estão sempre no monte, jejuando, consagrando a sua vida, mas esquecem de cuidar da sua saúde. E aí a saúde fica debilitada, a saúde fica comprometida,
E, consequentemente, também a alma vai adoecer e o espírito também vai se esfriar cada vez mais com o corpo doente, né? Certa vez eu estava há algum tempo sem fazer exercícios físicos e só cuidando do meu espiritual, orando, buscando, lendo, aprendendo, mas não estava fazendo muito exercício físico não, irmãos. Comecei ali a adoecer, meu coração começou até a dar aquela tal de arritmia. Aí eu li uma frase, que essa frase dizia assim: a mente, para estar bem, ela precisa de um corpo sadio. E o corpo, para estar bem, ele precisa de uma mente sadia também. Um depende do outro. Então isso é muito importante. Pedro, pode colocar aí na introdução da lição. A introdução diz, tem como título, né, o corpo como o templo do Espírito Santo, essa é a nossa lição. E a introdução nos diz: a queda trouxe separação e dor ao corpo humano. Mas a cruz de Cristo iniciou uma regeneração espiritual. A redenção que restaura todas as coisas, inclusive a nossa matéria corrompida. Ou seja, né, por um homem entrou o pecado, que é Adão, mas por outro homem também, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, entra a regeneração e entra a salvação. Uma coisa que me chamou a atenção ali, nessa introdução, é que diz o seguinte: a queda trouxe dor, trouxe doença, e trouxe separação, né, do nosso ser com Deus. Mas a cruz de Cristo iniciou uma regeneração. Então veja que a cruz, ela iniciou. Para essa regeneração ser completa, irmãos, nós temos que perseverar até o fim. Nós só vamos ter o nosso corpo glorificado quando Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, né? Quando Jesus Cristo nos buscar, nos ressuscitar para estarmos com Ele. Aqueles que estiveram mortos ressuscitarão para se encontrar com Jesus, e nós, os que estivermos vivos, né, se estivermos vivos, nós vamos ser arrebatados e encontraremos com Jesus nos ares. Outros acontecimentos ali vão se deslanchar, até que Jesus restaure plenamente o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Então a cruz é só o início, irmãos, nós estamos no processo. E nesse processo nós não podemos parar, nós não podemos retroceder. A luta é constante, a vigilância é constante. Existe uma luta entre a carne e o espírito e a carne. E Deus, ele tem falado muito essas semanas, irmãos, a importância de nós alimentarmos o nosso espiritual, né? A Bíblia fala que a inclinação para a carne, ela gera morte, mas a inclinação para o espírito, ela gera vida e paz nas nossas vidas, irmãos. Então aqui continua: o Espírito Santo prometido por Jesus como Consolador eterno, não habita apenas o espírito ou a alma. Ele faz do corpo inteiro o seu templo. 1 Coríntios 6,19, né? Diz que nós somos templos do Espírito Santo. Então o Espírito de Deus, ele não vai habitar só o nosso espírito, só a nossa alma, não. Ele vai habitar o nosso corpo também. Existia uma heresia, antigamente, no tempo de João, que essa heresia dizia que o corpo não servia para nada. O corpo não prestava para nada, que era importante só o espírito e a alma, mas o corpo não servia para nada. E através dessas heresias, eles pensavam que eles poderiam fazer o que quisessem com o seu corpo. Já que o corpo não serve para nada, já que o corpo é mau, não tem importância nenhuma, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Essa era a heresia que tinha naquela data lá, né? Então eles pensavam, o importante é cuidar do meu espiritual. O corpo... Irmãos, isso é exatamente o que acontece nos dias de hoje também, né? Existe uma doutrina satânica aí, existe um ensino satânico no mundo aí, que diz o seguinte: meu corpo, minhas regras. Já ouviram falar disso? Meu corpo, minhas regras? O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Nós vamos aprender nessa lição, irmãos, que nem esse corpo que nós temos é nosso. Esse corpo que nós temos pertence ao Senhor. É muito fácil explicar isso. A Bíblia fala que nós fomos comprados. Comprados não por ouro e nem por prata, mas comprados pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Se Jesus nos comprou, isso significa que nós somos dele. Ele nos comprou, ele pagou o preço, mas antes dele nos comprar com o seu sangue, ele já tinha nos criado, ele já tinha nos formado. Se eu crio algo, aquele algo me pertence. Existem algumas invenções aí, né, que o ser humano faz, essas invenções têm que ser patenteadas, para mostrar que o criador daquela invenção é dono dela. Então Deus, ele nos criou. Isso já nos mostra que nós pertencemos a ele. E Jesus pagou um alto preço por todos nós. Se eu compro algo, esse algo me pertence, não é verdade?
Eu comprei essa revista, então essa revista é minha, não é da irmã Raimunda, né? Porque eu comprei. Então Jesus, ele pagou o preço, irmãos. Nós vamos aprender isso, que nosso corpo pertence ao Senhor. Ali continua: como servos de Deus, fomos chamados para ser vasos santos, cheios do Espírito Santo, mostrando a glória de Deus em tudo o que fazemos, falamos e pensamos. A Bíblia fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, aquilo que nós fazemos, nossas ações, aquilo que nós falamos, aquilo que nós sai da nossa boca, né? E até os nossos pensamentos. Às vezes nós até falamos coisas boas, até fazemos coisas boas, mas o que está ocupando a nossa mente, né? Até aquilo que nós pensamos também pode estar sendo pecado diante de Deus. E aquilo que nós pensamos pode se concretizar em ação, né? Então temos que vigiar. A Bíblia fala lá em Filipenses 4, versículo 8, tudo aquilo que é puro, santo, agradável, tudo aquilo que louva o nome do Senhor, né? Seja isso que ocupe os nossos pensamentos. E quando nós ocupamos nossos pensamentos de coisas boas, a nossa alma e o nosso espírito vai estar em paz. E isso pode trazer saúde para o nosso corpo também. Tem doenças que chamam doenças psicossomáticas. São doenças que começam na mente, no pensamento. E essas doenças refletem para o corpo. Por exemplo, se a pessoa tiver com muita raiva, muita ira, muita mágoa, a pessoa pode ter doenças cardíacas, pode ter problemas de pressão também, pode ter vários problemas de circulação de sangue, problemas respiratórios. Várias doenças são provocadas também por sentimentos que estão alojados dentro do nosso coração, irmãos. E isso não é só coisa religiosa, não, né? A medicina mesmo diz isso, que existem doenças que são psicossomáticas, começa na mente, mas somatiza, né? Reflete no corpo. Eu gostei muito também dessas ilustrações, né, que tem aí nos slides. Então aqui você vê, né, uma senhora, e essa moça aí não está cuidando bem do seu corpo, né, irmãos? Olha o jeito que ela está cuidando ali do templo do Espírito Santo. E o que me chamou a atenção são as mãos dela, né? Quando a pessoa está endemoniada, as mãos ficam desse jeito, né? Com torcida, retorcida. Então olha só, irmãos, se nós não cuidarmos do templo do Espírito Santo, irmãos, o nosso espírito, a nossa alma também, consequentemente o nosso espiritual vai morrer. E o nosso corpo também, ó, cadê? Ninguém pode olhar para uma moça dessa e falar: ah, eu estou vendo o brilho do Espírito Santo. Não está, né? Então tem muitas coisas aí que o cuidado com o nosso corpo também está trazendo morte espiritual para as nossas vidas. E do outro lado ali, né? Uma ilustração ali mostrando um corpo saudável, mas aquele corpo ali com certeza está tendo um equilíbrio na saúde, no espírito e na alma. Pedro pode passar para tópico 1. Vou procurar ser objetivo, porque essas lições, se a gente não tiver cuidado, estende muito, né? Então, qualquer dúvida, os irmãos podem perguntar, qualquer comentário, nós vamos ser breves para não estender, mas nós vamos estar sendo objetivos aqui. Comprado e selado. Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi resgatado pelo sangue de Cristo, tornando-se propriedade exclusiva de Deus. Já falamos isso, né? Tem as referências ali. Ou não sabei que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então isso aí já desmente esse ensino mundano, né? Esse ensino demoníaco aí do mundo que diz: meu corpo, minhas regras, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não, ali já diz, ó, não sabeis, né? Provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios 6, 19. Ali fala claramente que nós pertencemos a Deus. E ele continua: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade habita convosco e estará em vós. Então, quando fala que o Espírito vai estar em vós, em nós, o Espírito habita dentro de nós, dentro do nosso corpo, e esse corpo é considerado templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, né? Não são as paredes, não é a denominação, não é esse ambiente aqui. O Espírito Santo também, ele se manifesta no ambiente, mas ele habita mesmo dentro de cada um de nós. E isso é maravilhoso, um Deus tão grande, um Deus onde a Bíblia fala que nem os céus pode conter o tamanho dele, de tão grande que ele é, como canta as crianças aqui, o nosso Deus é tão grandão, mas ainda assim, irmãos, ele escolheu habitar dentro de mim e de você, né? Ele escolheu caber dentro de cada um de nós, irmãos. Nem os céus cabe Deus, mas ele escolheu caber dentro de cada um de nós, nos nossos corações.
Então ali continua: o corpo inteiro e não apenas o coração é o templo de Deus. Quem já ouviu aqui essa frase? Ah, Deus ele não liga para o exterior. Deus ele olha é para o coração. Alguém já ouviu isso, irmãos? Deus ele olha para o coração. Aqui também nessa lição está nos ensinando que não é bem assim. Está dizendo que Deus ele habita no corpo inteiro, não apenas no coração. O pastor Everaldo tem mania de falar: Deus não quer só o coração não, irmãos. Deus não é açougueiro, Ele não quer só o nosso coração. Ele não é açougueiro, Ele quer o nosso corpo, espírito e alma, todos entregues a Ele, né? Então a maneira com que nós também nos apresentamos, né, para o mundo exterior, também é importante para Deus. Certa vez, chegaram até Jesus e reclamaram com Jesus. Falou: mestre, por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Lavar as mãos é recomendável, né? É saudável. Só que eles estavam preocupados com isso. Aí Jesus chamou eles de hipócritas. Jesus falou: vocês são hipócritas, porque vocês se preocupam só com o exterior. Vocês lavam o exterior do copo, mas o interior está cheio de rapina, cheio de sujeira. Aí nós podemos pensar: aí, tá vendo? Jesus está falando para limpar só o interior mesmo, para preocupar só com o interior. Porque Jesus falou: vocês se preocupam só com o exterior, né? Ah, então quer dizer que Deus só preocupa com o interior? Mas aí Jesus não parou aí, né? Jesus falou: ó, limpe primeiro o interior do copo para que o exterior também fique limpo. Tá vendo, irmãos? Então o exterior também é importante, né? E Jesus ele quis dizer como é que é o processo. O processo primeiro, nós temos que nos limpar primeiro por dentro, para que o exterior também seja limpo. Porque, por exemplo, quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, igual quando eu entreguei, eu achava que eu nunca ia usar um terno na minha vida, né? Eu achava, quando eu estava no mundão, que eu nunca ia usar um terno na minha vida. Mas quando eu entreguei minha vida para o Senhor, foi passando o tempo, eu senti essa vontade, né? Eu via os crentes, os pastores, tudo bonitinho, de terno e tudo, até que eu resolvi usar terno também, né? Aí o que acontece? Eu podia muito bem tomar um banho, passar um perfume, vestir ali um terno, né? Ficar ali bem bonito, bem apresentável. Mas se não começasse do interior a minha mudança? Isso valeria de alguma coisa? No mundão também eu fui para o casamento uma vez, né? No casamento de um amigo meu, que eu usei o terno uma vez, porque era obrigado a usar. Fui para o casamento. Então, o que acontece? Mas não tinha mudança por dentro. Estava até bonito por fora, mas por dentro não tinha tido essa mudança. Nesse casamento eu bebi, nesse casamento eu me embriaguei, irmãos. E tem uma foto que eu tirei, que quando eu olho para essa foto, eu falei: misericórdia, estava parecendo o João Canabrava. A gravata toda torta, a cara toda vermelha, bêbado. Falei: misericórdia. Então por que, irmãos? Porque a mudança não tinha começado por dentro, né? Hoje em dia, quando nós mudamos, quando nós vamos buscando ser cheios do Espírito Santo, aí não é só as roupas que traz uma beleza para todos nós. A nossa fisionomia muda, as pessoas vão olhar, eu vejo o brilho do Espírito Santo na sua vida, né? O contrário também é verdadeiro. Quando nós estamos tristes, abatidos, às vezes chateados com alguma coisa, o nosso semblante também, a fisionomia muda também, né? E Provérbios fala que o coração alegre aformoseia o rosto. O melhor tratamento de beleza que existe é se encher do Espírito Santo e se encher de coisas boas também. Apesar das tribulações, porque tribulação sempre vai vir, né? Mas nós temos que procurar estar em paz para ter saúde, irmãos. Então, continua ali: enganam-se os que restringem a santificação ao interior, ignorando o físico. Deus quer santificar o ser humano por completo. Então, também, essa questão de achar que a santificação é só interior, só espiritual, também é errado. Deus quer que a gente santifique também exteriormente, né? Para que a gente seja testemunho vivo também de que Deus está nas nossas vidas. E ali continua: somos desafiados a viver em santificação plena, corpo, alma e espírito, dedicando-nos inteiramente a Deus em obediência e louvor. Nos dedicar por completo, irmãos. E duas coisas importantes: obediência, obedecer a Deus, e louvor. Louvor é o quê? Louvor quer dizer o quê na Bíblia? Louvor é gratidão. Todas as vezes que nós estamos agradecendo, louvor não é só cantar. Louvor é gratidão a Deus. Todas as vezes que a gente agradece a Deus, que a gente dá glória a Ele, que a gente engrandece o nome dEle, né? Tudo isso é louvor ao Senhor. Pode passar, Pedro, subtópico 2. Não sabeis vós? Isso é uma pergunta. O apóstolo Paulo falou: vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo? O apóstolo Paulo ele fez essa pergunta para a igreja de Coríntios. Porque a igreja de Coríntios era cheia de dons. Falava em línguas, profetizava,
havia cura, sinais, maravilhas, mas a igreja de Coríntios, irmãos, era uma igreja muito carnal. Então veja que não é pelos dons que se conhece a árvore, se conhece a árvore pelos frutos. Às vezes nós nos impressionamos muito, né, com alguém que fala em língua, alguém que profetiza, alguém que coloca as mãos ali e cura na hora. Às vezes a gente se impressiona com isso, mas não é isso que traz a salvação. A Bíblia fala que pelo fruto se conhece as árvores e não pelos dons. Vai chegar um dia que vão chegar diante do Senhor Jesus e vão dizer: Senhor, no seu nome eu curei, dom de cura, né? No seu nome eu profetizei, dom de profecias. No seu nome eu fiz maravilhas, dom de maravilhas. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então veja que a pessoa era cheia de dons, mas faltava o quê? A limpeza interior. Faltava o fruto. Tinha dons, mas não tinha frutos. Os dons não salvam. Os dons só são ferramentas, mas o fruto sim do Espírito Santo, ele salva. Porque o fruto, ele é o caráter de Jesus moldado em nós. Esse é o fruto, né, do Espírito Santo. Então a igreja de Corinto estava assim, relampeando, pulando, falando em línguas. Estava ali no reteté, né, como se dizia ali os pentecostais antigamente. Mas não estava ali, irmão, santificada. Tinha casos até mesmo, né, do enteado que estava tendo caso com a madrasta, né, tinha vários casos ali horríveis. E aí o apóstolo Paulo fez essa pergunta: vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Aí a lição continua. Discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade. A carnalidade, inclusive as relativas, imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. A santificação corporal não é legalismo farisaico, mas resultado da transformação operada pelo Espírito Santo na vida daqueles que verdadeiramente encontram o Evangelho de Cristo. Então, irmãos, a santificação corporal não é legalismo e não é religiosidade. Às vezes, quando nós falamos de santificação, né, corporal, às vezes, quando nós falamos de vestes, de algumas coisas, as pessoas podem falar: você está sendo religioso. Aí, às vezes, a pessoa pode usar isso como pretexto, né? Isso é coisa de religioso. Mas não, irmãos, isso é bíblico, né? Nós estamos aprendendo aqui que é bíblico também a santificação exterior também. E aqui continua. O que é culturalmente aceito nem sempre honra a Deus. Muitas vezes a cultura vai ser uma cultura pecaminosa. A pessoa pode pensar: pastor, mas é a cultura daquele país. Aqui no Brasil tem a questão do carnaval, mas é a cultura do Brasil. Nem tudo que é aceitável culturalmente, né, é aceitável por Deus, não, irmãos. Tem culturas que são pecaminosas. Nem todas, mas tem muitas culturas que são pecaminosas. O padrão divino estabelecido desde o Éden. Após a queda, Adão e Eva, em sua consciência de nudez e vergonha, cobriram-se com folhas de figueira, mas Deus os vestiu com peles, indicando que o corpo deve ser tratado com dignidade. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles pegaram ali uma folhinha de figueira é uma planta, e se cobriram ali. Só que a figueira com o tempo seca, né? A figueira seca. Aí Deus falou: não, isso aí não vai resolver o problema do pecado de vocês. Aí sabe o que Deus fez? Deus, ele matou o primeiro animal, ele sacrificou o primeiro animal. A Bíblia não fala que é animal, né, que é ali exatamente, mas nós podemos pensar que é um cordeiro, né? Porque o cordeiro simboliza o sacrifício de Jesus. Então Deus, ele matou o animal, tirou a pele do animal e cobriram ali a vergonha, né? Cobriram Adão e Eva, para mostrar que o corpo tem que ser tratado com dignidade. Uma coisa também que eu acho interessante nessa passagem é que quando o ser humano se cobriu ali com figueira, isso significa que o ser humano tentou resolver o problema do pecado, mas nós não conseguimos resolver o problema do pecado. Aí Deus quis mostrar para o ser humano o seguinte: vocês não conseguem resolver o problema do pecado. Eu é que consigo resolver este problema. E aí Jesus matou o primeiro animal, Deus matou o primeiro animal inocente e resolveu ali o problema da nudez, da vergonha do ser humano, né? Então, irmãos, isso significa o quê? Aquele animal já apontava para Jesus. O animal era inocente, mas morreu por causa do pecado de Adão e Eva. Jesus, ele é inocente, mas ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Ele morreu para cobrir a nossa vergonha. O ser humano, os governantes deste mundo, dessa terra, sempre estão dizendo: não, nós vamos encontrar uma solução para a paz. Nós vamos trazer paz para as nações. Todos prometem isso, né? Aí começa a guerrear, matar um ao outro. É até incoerente, né, irmãos? Mata um ao outro,
à busca da paz, em busca dessa paz. Então o ser humano, irmãos, ele não é a solução para o pecado. A solução para o pecado é o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo, irmãos. Por mais que a gente tente andar direitinho, corretamente, né? Não fazer coisas erradas, a nossa solução não está em nós. A nossa solução está em Cristo, porque Ele morreu para cobrir todas as nossas vergonhas. É isso que nos ensina também nessa parte aí. Essa cobertura divina protege o corpo, evitando exposição que possa incitar tentação. Nós podemos ter essa proteção de Deus. A Bíblia fala, não existe tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e juntamente com a tentação, Ele vai prover também o livramento para que nós possamos suportar. Então essa questão de dizer, foi mais forte do que eu. Irmãos, o pecado ele sempre vai ser mais forte do que nós. A nossa força para vencer o pecado não está em nós, está em Deus. E a única maneira de vencer o pecado é se encher do Espírito Santo. A Bíblia fala lá em Gálatas, andeis no Espírito e jamais satisfarão a vontade da carne. É o Espírito Santo que nos faz vencer, irmãos, não somos nós não. Nós podemos até pensar, né? Hoje eu venci o pecado. Né? O Espírito de Deus que habita em nós é que nos deu força para vencer. Porque senão a gente conseguia vencer no mundão também, né? Já viu quando nós estamos no mundão? No mundão a gente nunca consegue vencer a tentação, né? Mas em Deus nós conseguimos. E aqui continua. Enquanto o homem valoriza a aparência, o poder ou o prazer imediato, Deus valoriza a santidade, a integridade e o amor ao próximo. Ou seja, muitas vezes nós valorizamos as coisas imediatas, né? Queremos as coisas imediatas, as coisas passageiras, essa é a palavra. Às vezes nós valorizamos as coisas passageiras, irmãos, e deixamos de valorizar as coisas eternas. Nós somos muito imediatistas, mas Deus não. Deus, Ele valoriza as coisas eternas, que são a santidade, a integridade e o amor ao próximo. Então vale a pena muitas vezes abrir mão de coisas passageiras, mas que não vai nos fazer bem, que são pecados, vale a pena, irmãos, abrir mão dessas coisas, em detrimento dessas coisas materiais, abrir mão para trocar pelas coisas celestiais as coisas eternas. É o exemplo do jovem rico. O jovem rico, o coração dele estava preso nas riquezas. Aí ele perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus falou, você deve obedecer aos seus pais, guardar os mandamentos. Ele falou, eu já faço tudo isso. Aí Jesus falou, falta uma coisa. Venda tudo que você tem, dê aos pobres, e aí você terá um tesouro nos céus. O problema do jovem rico não era ser rico, porque ser rico não é pecado, irmãos. O pecado não é o homem possuir riquezas. O pecado é a riqueza possuir o coração do homem, né? A riqueza, a avareza possuir o nosso coração, isso que é pecado. Mas o jovem rico estava com seu coração na terra, nos tesouros dessa terra. Aí Jesus propôs ali uma troca. Abandone tudo isso aí, que eu vou te dar um tesouro que está nos céus. Ou seja, o tesouro eterno. Aí o que o jovem rico fez? Entristeceu e saiu de perto de Jesus. Ou seja, ele não quis as coisas eternas, ele preferiu as coisas passageiras. E muitos de nós, seres humanos, corremos o risco de perder a salvação, porque às vezes nós priorizamos as coisas que vão passar, as coisas passageiras. Então ali continua, sabemos que o nosso corpo é templo. Maturidade é viver isso, rejeitando impurezas e honrando a Deus com vestes modestas e conduta santa. Então às vezes pode surgir alguma dúvida, né, em relação às vestes, em relação às vestimentas. Aqui na lição já está tirando essa dúvida. E lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 4, os irmãos podem anotar, ler depois também. Os irmãos vão ver que lá existe um mandamento, uma ordenança para a gente se vestir de uma maneira modesta. Não provocar tentação e não provocar pecado no nosso próximo também. Porque se nós não soubermos como nos vestir, nos comportar, além de nós estarmos pecando contra o Espírito Santo, nós vamos fazer também o nosso próximo cobiçar e o nosso próximo pecar também, né? Nós vamos ser instrumentos, pedras de tropeço também. Pedro pode passar para o subtópico 3. Subtópico 3. Propriedade e domínio. Se o seu corpo é propriedade de Deus, ele exerce autoridade soberana sobre ele. O apóstolo Paulo é categórico ao declarar que o corpo é do Senhor. Os irmãos veem que nós não estamos lendo muitas referências, porque as referências já estão ali, e vocês podem anotar também, mas de vez em quando nós vamos ler algumas. E ali continua.
o apóstolo Paulo é categórico em declarar que o corpo é para o Senhor e não para as práticas impuras. Efésios capítulo 5, versículo 1 ao 6. Ou seja, até o nosso corpo é para o Senhor, irmãos, e não para as práticas pecaminosas. Somos membros de Cristo e templo do Deus vivente. 2 Coríntios 6, versículo 16. Defendemos uma compreensão integral da salvação, reconhecendo que Deus se importa com o ser humano por completo, corpo, alma e espírito. Pecados contra o corpo ofendem a santidade divina, trazendo sofrimentos e consequências terríveis. O apóstolo Paulo também falou, todo pecado que nós praticamos é fora do corpo, mas quem pratica impurezas, né, impurezas sexuais ou prostituição, peca contra o próprio corpo. E aí o apóstolo Paulo também ensinou, irmãos, que nós somos templos do Espírito Santo. E se alguém destruir o templo, este alguém também vai ser destruído. Então é a Bíblia que fala isso, né? Ou seja, se eu destruir o meu corpo, seja com drogas, bebidas, né, as coisas deste mundão, pecados, eu vou estar destruindo o templo do Espírito Santo. E se eu destruir o templo do Espírito Santo, eu também vou ser destruído. E quando a gente olha, né, irmãos, para a sociedade hoje em dia, para as coisas que passam na televisão, nós vemos a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, não tem esse entendimento, e estão destruindo o templo do Espírito Santo. Todas as vezes que a pessoa está bebendo, se drogando, se prostituindo, adulterando, se sensualizando, seja o que for, qualquer tipo de pecado contra o corpo, está destruindo o templo do Espírito Santo. Não cuidar da saúde também. Quando nós não cuidamos da nossa saúde, fatalmente nós estamos também destruindo esse templo. Então temos que ter equilíbrio em tudo, irmãos. Procurar, né? É claro que tem doenças aí que muitas vezes a gente busca tratamento humano, não consegue. Temos que colocar nas mãos do Senhor, mas Deus, Ele vê que a gente quer cuidar do templo do Espírito Santo. E aqui diz, irmãos, que quando o pecado, né, o pecado ofende a santidade de Deus, isso traz o quê? Sofrimento e consequências terríveis para nós mesmos. Já observou que quando nós caímos em algum pecado, quando a gente chega a pecar, isso traz abatimento para a nossa alma, tristeza, né? A gente fica com a consciência pesada, né? Isso pode ser uma coisa tão grave, se o pecado for grave mesmo, irmãos. E isso pode ser tão grave que isso pode trazer também angústia, dor, sofrimento. O salmista Davi, ele passou por isso. Vou pedir para o Pedro colocar aí Salmos 32. Salmos 32, versículo 3 ao 5. Os irmãos vão ver que o salmista Davi, ele estava passando por sofrimentos. E esses sofrimentos é porque tinha pecado, ele tinha pecados, e esses pecados ele não tinha confessado ainda. Então ele estava ali, né, pensando nesses pecados, estava guardando aquele pecado dentro dele. Isso estava acabando com ele, irmãos. Estava angustiando a alma dele. E olha só o que ele escreveu. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Tem uma tradução que é melhor do que essa, que fala o seguinte: enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos, né, apodreceram. E aqui continua, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, é no versículo 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Tá vendo? Ele estava doente. O corpo dele estava sofrendo. E por quê? Pecados ocultos, pecados escondidos, pecados não confessados. Quando nós temos o Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas se a gente não confessar a Deus, irmãos, isso vai adoecer até mesmo nosso corpo. Então tem doenças, né, que são mesmo, que a Bíblia fala claramente que tem doenças que são consequências também do pecado. Eu vou dar o exemplo daquele homem que estava há 38 anos no tanque de Betesda. Este homem estava há 38 anos no tanque de Betesda, e todos ali chegavam na frente dele, se curava, né, se molhava ali nas águas, se curava, até que chegou um dia que Jesus foi lá e curou esse homem. Jesus curou este homem, o homem ficou curado. Mas depois Jesus voltou a se encontrar com este homem. E quando Jesus voltou a se encontrar com este homem, Jesus falou: olha, você vá e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Então Jesus estava ensinando que aquela doença específica era por causa do pecado. Nem toda doença é por causa do pecado, é bom esclarecer, né? Nem toda doença é por causa do pecado, né, irmãos? Algum pecado que nós praticamos. É por causa do pecado original, a queda de Adão e Eva. Mas não quer dizer que nós estamos em pecado, não. Mas existem algumas doenças que pode ser, ó, o salmista falou aí, algum pecado escondido. Pode passar Pedro, versículo 4. Versículo 4 diz:
pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram-se, perde até as forças, esgotando como em tempo de seca. Versículo 5. Versículo 5 diz, então, olha só, irmãos, a cura. Olha a cura para certas doenças, para certas angústias, para certas depressões, olha só. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Olha só, depois que ele confessou, foi curado. Veio refrigério, veio alívio, curou até mesmo o seu corpo, irmãos. Então é isso, vale a pena, né, lutar pela santidade, vale a pena lutar para ser cheio do Espírito Santo, que até a nossa saúde vai melhorar. Pedro, pode voltar aí para a lição? Já li tudo? Falta qual ali? Falta... Ah, sim, obrigado, irmã Amanda. É isso aí, ó, ficar atento que às vezes o pastor vai voar aqui, aí os irmãos me ajudam. Somente o arrependimento sincero e a confissão levam à cura completa, tá vendo, irmãos? Importância de confessar, né? Confessar e deixar. A Bíblia fala, Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mas aquele que encobre suas transgressões, nunca prosperará. Provérbios 28:13. Somos, portanto, desafiados a nos render totalmente vivendo sob o governo do Espírito, para que o nosso templo, ou seja, o corpo, reflita a glória de Deus em meio ao mundo caído. É isso que vai fazer a diferença, né? A gente refletir a glória de Deus. Pode passar, Pedro, tópico 2. Tópico 2. O corpo como tabernáculo, portador da presença. O tabernáculo no deserto era o lugar onde a glória de Deus se manifestava, e assim é o nosso corpo, um portador vivo da presença divina. Quando a nuvem do Senhor descia sobre o tabernáculo, Israel sabia que Deus estava entre eles. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8:11. Só um breve comentário aqui. O tabernáculo naquele tempo... não, esse comentário eu vou deixar para o próximo tópico, né? Próximo tópico eu vou comentar sobre isso. O corpo não é mera casca, como alguns erroneamente têm ensinado, mas é um santuário onde Deus reside, proporcionando-nos uma transformação de dentro para fora. Assim como o tabernáculo, que era uma estrutura física, porém frágil, nosso corpo, embora mortal, é fortalecido pelo Espírito eterno. Devemos honrar essa presença, vivendo em santidade, pois Deus habita em nós. Irmãos, nosso corpo é comparado com o tabernáculo, né? Tabernáculo era aquela tenda que Deus mandou Moisés construir lá no Antigo Testamento. Quando Deus libertou o povo ali do Egito, né, através de Moisés, Deus mandou Moisés construir um tabernáculo. E neste tabernáculo, irmãos, que era uma tenda, existia 3 lugares. Está aqui no desenho, né? Existia ali o átrio, existia, aqui dá para ver até melhor, né, que ali, mas eu vou ler para os irmãos. Então existia o átrio, que era o pátio, né, também chamado. Existia o lugar santo e existia o santo dos santos. O átrio simboliza o quê? O pátio, né, o lado de fora. Simboliza o quê? O nosso corpo. O lugar santo, que já é algo mais profundo, o lugar santo significa a nossa alma. É o centro das nossas decisões, é o centro das nossas emoções, que nós louvamos a Deus com a nossa alma também, né? Nós glorificamos a Deus com a nossa alma. E ali no lugar santo, eram feitos ali também, né, algumas ofertas para o Senhor, tinha algumas coisas simbólicas. No pátio também se sacrificava o animal, ou seja, nosso corpo tem que ser um sacrifício vivo para o Senhor. No átrio tinha ali um local de adoração, mas era no Santo dos Santos o lugar mais profundo, o lugar mais íntimo, aonde a presença de Deus se manifestava, que é aquele terceiro lugarzinho ali, ó, que é o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Ali é que a presença de Deus se manifestava, né, completamente. Então, ou seja, o pátio significa o nosso corpo. O átrio, o lugar santo, perdão, significa a nossa alma. E o Santo dos Santos significa o quê? O Espírito. Que é o nosso Espírito, irmãos, que tem contato direto com Deus. A Bíblia fala assim, o Espírito testifica com o Espírito que nós somos filhos de Deus. O Vale dos Ossos Secos, né?
A Bíblia relata uma passagem onde o Vale dos Ossos Secos tinha ali uma multidão de ossos sequíssimos. Aí o profeta o profeta perguntou, poderão esses ossos reviverem? Aliás, Deus perguntou, irmãos, confundi. Deus perguntou, poderão esses ossos reviverem? Aí o profeta respondeu, Senhor, tu sabes. Aí Deus falou, profetiza. Quando o profeta profetizou, aqueles ossos começaram a tomar vidas. Começou a juntar carne, nevo, né, os ossos com os ossos ali, tomaram vida. E ali diz que aqueles ossos se tornaram ali um grande exército. E aí Deus colocou o espírito dentro daqueles ossos. Só que era o espírito humano. Então tinha um exército grandioso, com espírito, respirando, né, enxergando tudo. Mas faltava algo ainda para vencer a guerra. Ué, pastor, já tinha um exército gigantesco, já tinha um espírito, eles estavam vivos, faltava o que ainda? Aí a Bíblia fala que Deus mandou soprar dos 4 cantos o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus tomou de conta daqueles ossos, irmãos. Aí os ossos verdadeiramente reviveram e ficaram prontos para vencer a batalha. Nós podemos estar vivos, respirando, mas se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue vencer as nossas batalhas, né? Por isso que tem muitos seres humanos aí que estão conquistando até muitas coisas nessa terra, mas sem Deus não consegue vencer o quê? A batalha espiritual. A batalha espiritual, né, contra o mal está aí para nos matar, roubar e destruir. A única maneira de vencer é através do Espírito Santo. Então devemos honrar essa presença vivendo em santidade, pois Deus habita em nós. João 14, versículo 23. Pode passar, Pedro, subtópico 2. Subtópico 2, até aí tudo bem, irmãos? Até aí tudo bem? Alguma dúvida, alguma questão? Não, né? Vamos lá. Tabernáculo e tricotomia. Pastor, o que é tricotomia? Eu acho que eu já fiz isso. Eu acho que eu já comprei umas linhas, uma agulha e fiz essa tal de tricotomia. Tricotomia não tem nada a ver com tricô não, viu, irmãos? Tricotomia, acho que a irmã Raimunda faz, não faz? Tricô? Faz, né? É tricô ou é crochê? Não sei nem o nome. Tricô é com as 2 agulhas e crochê é o quê? Ah, tá. Nunca sabia a diferença disso aí. Então, irmãos, tricotomia, o que é tricotomia? Assim como Deus, ele é espírito, alma e corpo, 3 partes, né? Nós somos, aliás, Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos formados por 3 partes: espírito, alma e corpo. Nós confundimos alma com espírito, né? Nós não sabemos diferenciar muito bem alma e espírito, mas a Bíblia fala que existe uma divisão. Lá em Hebreus 4, versículo 12, fala que a palavra de Deus é como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, irmãos, existe essa divisão e nós somos formados por 3 partes: espírito, alma e corpo. Na natureza, Deus deixou vários exemplos também na natureza de 3 partes, né? Por exemplo, largura, altura, profundidade. O gelo, a água, né? A água pode se encontrar em estado sólido, líquido ou gasoso, né? As cores primárias, são 3 cores primárias, que agora eu não lembro quais são. Quais, Júlio? Amarelo, azul, amarelo, azul e... Olha, azul, verde e vermelho. Já deu polêmica aí para a gente estudar em casa. Oi? Cadê? De tecnologia ele entende, viu? Tá vendo aí? Já está todo cheio aí. Então, irmãos, estudo bíblico é bom, porque algumas coisas em que a gente fica curioso, né? A gente vai pesquisar em casa, né? Aí eu vou pesquisar para saber se é isso mesmo. Mas, irmãos, vários exemplos na natureza, né? Estado da água sólido, líquido, gasoso. As cores primárias são 3. Na também física, existe elétrons, nêutrons e prótons. Então, Deus deixou, irmãos, vários exemplos de 3, né? Como se fosse a assinatura de Deus também, porque nós fomos criados em imagem e semelhança, e a criação dele também reflete essa imagem e semelhança. A metáfora do tabernáculo reforça a tricotomia humana, mostrando o homem como uma estrutura tripartida, assim como aquela tenda no deserto. Então, igual a tenda, nosso corpo é formado por 3 áreas, né, nosso ser. O tabernáculo tinha o pátio, isso eu já falei, né? O pátio externo, um espaço aberto e visível, simbolizando o corpo que interage com o mundo. Então, nosso corpo interage com o mundo. O pátio também era o lugar externo, né? O lugar santo,
onde os sacerdotes ministravam, representando a alma com a sua mente, vontade e emoções. A nossa alma, ela abriga a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. É onde nós tomamos as nossas decisões, é onde a gente se alegra, entristece, chora, sorri. Tudo é nossa alma, né? O salmista falou, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então é a nossa alma. O nosso espírito é algo mais profundo. O nosso espírito, quando é habitado pelo Espírito Santo, tem contato direto com Deus. Nós temos comunhão com Deus no nosso espírito. Sentimos Ele no nosso corpo, na nossa alma, mas o contato direto é no espírito. E aí o lugar santíssimo, separado por um véu, onde a presença de Deus habitava, ecoando o espírito, como um ponto de comunhão divina. Está lá em Êxodo, capítulo 26, 33, 27, versículo 9. Essa analogia nos revela que o corpo representa átrio, onde o fruto do espírito se expressa visivelmente. A alma é o lugar santo de decisões e o espírito é o santíssimo de intimidade divina. Já deu para clarear mais, né? Agora nós entendemos melhor o que é alma, o que é espírito e o que é o nosso corpo também. Pode passar, Pedro, para o subtópico 3. Já estamos encaminhando para o final e eu creio que eu vou conseguir ser objetivo. Um tabernáculo guiado. Isso é importante, viu, irmãos? Outra lição da metáfora do tabernáculo é a necessidade de sermos guiados pela presença de Deus. Essa orientação nos ensina a sermos sensíveis ao Espírito Santo, evitando decisões precipitadas ou estagnações espirituais. Precisamos cultivar sensibilidade espiritual, orando e jejuando, para discernir a voz do Espírito Santo, vivendo uma vida dinâmica e obediente. Já estou gostando desse estudo bíblico, porque esse estudo bíblico já me incentivou nessa manhã a jejuar. E aí eu fiquei preocupado com o Pedro, né, porque esses meninos, esses jovens, comem muito. Mas aí quando eu vi que ele não estava ali tomando café, que ele não estava preparando o café dele, eu falei, ô glória, esse estudo vai incentivar até o meu filho a fazer um jejum de vez em quando, né, irmãos? Porque é bom para o espírito e para a alma e para o corpo também. E às vezes, irmãos, pode pensar assim, pastor, mas quando jejua não pode falar. Nós temos que entender isso direito, irmãos. Entre irmãos aqui, entre em comunhão, não tem isso, né? Não tem isso que nós estamos aprendendo algo de Deus aqui. O que a Bíblia fala é que nós não podemos ali começar um jejum e sair nos amostrando, nos exibindo. Ah, eu estou de jejum, olha como eu sou espiritual. Os fariseus nem lavavam os rostos, né, para mostrar que estava ali abatido. Então é isso que Jesus ele condena. Porque, por exemplo, uma dúvida que às vezes os irmãos têm. Se você chegar numa casa, for fazer uma visita, ou receber uma visita, e essa visita te trouxer um bolo bem gostoso, só que aí você está de jejum. Aí você vai falar para essa visita, não quero não. Como é que ela vai ficar, né? Nossa, está desfazendo, está fazendo desfeita, fiz com tanto carinho, com tanto amor. Então você pode causar o quê? Uma tristeza naquela pessoa, até uma desavença. Aquela pessoa pode nem querer mais ser sua amiga ou seu amigo. Então nós temos que usar acima de tudo o quê? A sabedoria. Porque você vai falar, não estou podendo. A pessoa vai querer saber, o que foi? Fala, não, estou fazendo um propósito com Deus. Isso aí não é pecado. A pessoa perguntou, você respondeu. Certa vez eu estava lá no meu serviço, e eu estava de jejum lá no meu serviço. Aí chegou um amigo meu, ele ainda é ímpio, né? Imagine, e pensa num cara que às vezes gosta de perturbar a gente, irmãos. Aquele ali. Aí uma vez eu estava lá de jejum, irmãos, na minha, aí ele chegou, nem de me oferecer coisa, ele não é, mas começou a me oferecer. Aqui, William, pega aqui, ó, come aqui, tá, come aí, rapaz. Aí eu falei, não estou podendo não. Aí acho que ele desconfiou, porque ele sabia, né? Ele já sabe que eu sou evangélico, tudo. Aí ele falou, não, come aí, rapaz, come aí, tudo, o que foi, por que você não quer? Aí até que eu falei, não, moço, eu estou num propósito com Deus aqui, estou no manto aqui. Aí, irmãos, na mesma hora que eu falei isso, ele falou, William, você sabia que não pode falar, não? Eu falei, mas é coisa do inimigo mesmo, né? O cara fica ali me atiçando. Aí na hora que eu falo, mas irmãos, no mundo, às vezes o inimigo ele usa coisas do mundo, né? Situações mundanas, para nos afrontar, né? Para nos acusar. Isso acontece também. Mas tira essa dúvida da sua mente, né? Se for preciso você comunicar, não, eu estou num propósito aqui e tal, mas daqui a pouco eu vou experimentar e tudo. É bom para evitar até outros tipos de situações. Então a questão de ser guiado, irmãos, é importante o seguinte. No tabernáculo, quando o povo estava sendo guiado por Moisés no deserto, guiado por Deus, existia uma nuvem, né? Os irmãos lembram que existia uma nuvem que guiava o povo? De noite, era uma coluna de fogo para aquecer e guiar o povo. E de dia, era uma nuvem que tampava o sol era muito quente, tampava o sol, mas também guiava o povo. Quando a nuvem andava,
o povo sabia que era hora de andar. Quando a nuvem parava, o povo sabia que era hora de parar. Ser guiado pelo Espírito é isso. É a gente saber a hora que nós vamos, mas a hora que nós vamos parar também. Ontem eu estava precisando tomar uma decisão, ontem. Aí eu falei, Nilma, antes de eu tomar essa decisão, vamos aqui orar. Aí nós oramos e tudo, eu falei, agora vamos ver se é de Deus mesmo, o que Deus me direciona. E aí, irmãos, Deus ele me mostrou o que não era para me fazer naquele momento. Mas antes nós oramos. Eu já ia fazer algo por impulso, algo por emoção. Oramos, colocamos nas mãos de Deus. Aí sabe o que Deus fez? Deus ele me mostrou. Ele me deu visões, ele me deu assim direções. Porque como que Deus nos mostra? Ele nos dá direções, irmãos. Ele nos faz enxergar. Opa, aconteceu isso aqui, então creio que não é para mim avançar. É para mim parar no momento e esperar, né, o segundo comando de Deus. E nós nunca vamos ouvir o segundo comando de Deus se nós não obedecermos o primeiro. Para nós ouvirmos o segundo comando, nós temos que obedecer o primeiro. Porque Deus não fica falando com gente desobediente, irmãos. Deus ele fala uma vez com seus profetas, né? Lá em Jó até fala que às vezes ele fala uma vez, duas vezes por sonhos ou visões, mas se a gente não ouvir, não obedecer o comando, Deus ele para de falar também. Para que Deus vai ficar falando com alguém que não obedece, né? Deus ele avisa, ele dá o alerta, mas se a pessoa quiser continuar na desobediência, aí Deus também para de falar, a pessoa para de ser sensível à voz do Espírito Santo. Vamos lá, Pedro, tópico 3, né? Tópico 3 é o último tópico e nós já estamos encerrando. Cuidado do templo do Espírito. Fugir da prostituição. Prostituição é uma palavra que é usada ali em grego. Ela tem ali um sentido mais amplo, né, do que apenas a pessoa que vende o seu corpo. Tem um sentido mais amplo. Quer dizer imoralidades, né, com o corpo, imoralidades sexuais. Então ele diz, o apóstolo Paulo adverte com urgência, fugir da prostituição. 1 Coríntios 6,18. Lá em Tiago, quando nós vamos ler em Tiago, a palavra de Deus lá em Tiago fala, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, várias vezes nós vemos o diabo fugindo quando nós estamos cheios de Deus, né? Mas tem uma situação que somos nós que temos que fugir. Fugir da imoralidade, fugir da prostituição. Fazer igual José. José, quando foi seduzido ali pela mulher de Potifar, o que ele fez? Pernas para quem te quero, né? Ou seja, ele fugiu da imoralidade. Então, tem pecados que somos nós que temos que fugir. Ali diz, o termo grego porneia, traduzido como prostituição, abarca um sentido amplo. Impureza, imoralidade sexual em geral, incluindo, né, toda prática sexual fora do casamento. A palavra fugir vem do grego, não vou ler, que eu não sei ler em grego, que significa literalmente fugir para longe, ou evitar completamente. Irmãos, por mais difícil que seja, tem coisas que a gente tem que evitar completamente. Porque existe uma máxima que diz o seguinte, uma brecha quando não é fechada, uma brecha que não é fechada e uma fraqueza que não é tratada, ela vira uma tragédia lá na frente. Temos que fechar todas as nossas brechas e tratar todas as nossas fraquezas. Lá em Jó, capítulo 31, versículo 1, Jó diz o seguinte, fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria em uma virgem, né? Em uma virgem. Então, Jó, ele fez um voto, né? Com os próprios olhos dele. Ele fez um propósito ali, de não colocar os olhos dele, né? Em mulheres, cobiçar mulheres, né? Então, nós temos que fazer muitos propósitos, muitos votos também. Resistir, é uma batalha, irmãos. É claro que essa força não vem de nós, essa força vem de Deus, mas nós também temos a nossa responsabilidade. A palavra de Deus fala, vocês ainda não resistiram até o sangue contra o pecado. Então, se for possível, nós temos que resistir até o sangue. Salmos, capítulo 101, versículo 3, diz, não porei coisa má diante dos meus olhos, né? Os nossos olhos são a entrada para a nossa alma. É a porta de entrada para a nossa alma. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, fatalmente vai se alojar dentro das nossas almas, né? Então, temos que ter cuidado. A maneira como direcionamos os nossos olhos determina-se o nosso corpo está cheio de luz ou de trevas. Mateus 6, 22, 23. Onde diz, se seus olhos forem bons, seu corpo será luminoso. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será em trevas. Os pecados sexuais não só ofendem a santidade de Deus, mas produzem graves consequências físicas e mentais. Doenças, vícios e tormentos espirituais. Está vendo, irmãos? O perigo do pecado?
Pecados sexuais, né, que é algo que ofende grandemente a santidade de Deus. Tem coisas que são abomináveis para Deus. E está dizendo que produzem graves consequências. E essas consequências vão ser físicas, vão ser mentais, doenças, vícios e tormentos. Às vezes a pessoa pode até ficar com a mente atormentada por causa que não está cuidando do templo do Espírito Santo como deveria. Vamos lá, subtópico 2. Eu creio que todos nós conhecemos, irmãos. Travou? Subtópico 2. Eu creio que todos nós conhecemos. É isso aí, Pedro? É, né? Subtópico 2, está 1 ali. É isso aí, não? É isso aí. Então, irmãos, eu creio que todos nós conhecemos uma pessoa que, às vezes, até conhecia a palavra, a pessoa levava ali uma vida de santidade, mas se afastou do Senhor. Aí a pessoa começa, né, a pecar, andar neste mundão aí. Eu conheço pessoas que começaram, irmãos, nessa vida aí, estão atormentadas, estão depressivas, ansiosas, com depressão, que a gente não sabe nem o que fazer. Falei, tem coisa assim que quando a gente não sabe o que fazer, é melhor deixar para quem sabe, né? Porque tem situações que a gente não sabe nem como lidar, irmãos. Tem coisas que nós botamos nas mãos de Deus. Agora, essa questão de depressão é algo assim tão complexo, que às vezes a gente não sabe o que fazer. Pessoa que tem depressão, você pode tentar ajudar ela de tudo quanto é jeito, e às vezes não consegue, né? É algo muito complicado, é algo muito misterioso. É para isso que existem também os especialistas nessa terra, porque nós podemos também ter a ajuda dos céus, mas a ajuda da terra também. Consultar ali com um especialista, com um psicólogo, também é importante. Então eu entendo que quando a gente não sabe lidar com uma situação, muitas vezes nós podemos até piorar a situação. Vou dar um exemplo assim, se você chegar para uma pessoa que tem depressão e falar, isso aí é falta de Deus, isso aí é porque não tem Deus. Irmãos, nós vamos ajudar a pessoa a piorar a situação dela. Nós vamos acabar de matar a pessoa, né? A pessoa vai falar, rapaz, além da minha vida não está dando certo em nada, eu vou andar triste direto, ainda não tenho Deus, pronto, vou me matar. Né, irmãos? É perigoso. Então, eu tenho isso comigo. Eu falo, o que eu não sei resolver, o que eu não sei ali como lidar, eu prefiro nem mexer, porque é perigoso eu piorar a situação no lugar de ajudar, né? Eu tenho tido esse entendimento. A gente até tenta, mas tem que ter muito cuidado. Disciplinas espirituais. Cuidar do templo do Espírito vai além de evitar o mal. Exige apresentar o corpo como instrumento de justiça e culto. Apresentar o corpo, irmãos. Quando nós estamos no culto também, o nosso corpo também adora. Não é só nossa voz, não é só nosso pensamento, nosso corpo também. Levantar as mãos, dar glória a Deus, bater palma. Por isso que na igreja a gente incentiva, né? Vamos aplaudir o Senhor, vamos... Irmãos, uma igreja silenciosa é um negócio meio triste, né? Às vezes o grupo de louvor está aqui louvando e tudo, e não houve nenhum glória, um pregador está aqui se esgoelando, e a igreja... Irmãos, eu entendo o seguinte, nós temos o papel de contagiar uns aos outros, né? É o pregador pregando a palavra e os irmãos aí recebendo e ajudando. Vai um contagiando o outro. E o corpo também, ele adora levantar as mãos, bater palmas, né? Davi até dançou na presença do Senhor, porque o nosso corpo também cultua ao Senhor. Então diz assim, cuidar do templo do Espírito Santo, vai além de evitar o mal, exige apresentar, já ali, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pelo corpo, praticamos as disciplinas espirituais, como jejum, oração e estudo da palavra. Olha só, irmãos, a importância. Ó. Jejum, oração e estudo da palavra, né? Eu vou orar a Deus para que cada vez mais os irmãos tenham essa consciência de tão importante que são essas coisas. Jejuar, orar, aprender a palavra do Senhor. Tem gente que não dá importância não, acha que estudo é besteira, acha que ensinamento é besteira, acha que oração também não precisa. Quando vê que não, já está frio espiritualmente, está morto espiritualmente, não consegue ter sensibilidade com o Espírito Santo, né? Não consegue ser guiado pelo Espírito Santo. Então, tudo isso é importante. Ó. O jejum mortifica a carne. A oração nos conecta ao trono da graça. Jejum nós podemos dizer que é fome de Deus, né? A oração nos conecta ao trono da graça, ou seja, nos dá direção. E a palavra nos guia em toda a verdade. A palavra nos salva, irmãos. O Espírito produz em nós o seu fruto, nos capacita para o serviço e habita como penhor da redenção eterna. Essas disciplinas não são meras tradições, são ferramentas que capacitam o corpo, a alma e o espírito a viverem plenamente para Deus. Subtópico 3, Pedro, tem um subtópico 3 ou acaba no 2? Tem, né?
Então coloca o 3 aí, Pedro, para a gente encerrar. Disciplinas corporais. Pastor, como que nós podemos disciplinar a nossa vida, a nossa saúde? Aqui diz, é um contrassenso tratar o templo do Espírito Santo sem o devido cuidado, pois Deus deseja que estejamos bem em todos os aspectos. 3 João, versículo 2, né, que diz ali, versículo 2, fala isso. Eu espero que você esteja bem, não somente na sua alma, mas também na sua saúde. Entre esses cuidados, a alimentação equilibrada, existe o pão nosso de cada dia, mas também existe o veneno nosso de cada dia. Temos que ter cuidado com as questões da alimentação. A alimentação equilibrada é essencial tanto na quantidade quanto na qualidade. Às vezes nós falamos assim, crente não bebe, mas come adoidado, né? Mas isso aí, irmãos, não é muito bom não, viu? Tem que ter equilíbrio na quantidade também. A Bíblia fala que existe um pecado que é a glutonaria. Glutonaria são desejos desenfreados, até mesmo na questão da comida também. Ele fala, evitando excessos, que Paulo condena como glutonaria. Aí vem o descanso, né, que é também importantíssimo. O descanso, especialmente o sono, é um dom divino, que restaura o corpo para as atividades diárias. Para a nossa mente estar bem, é necessário dormir bem também. O salmista, ele diz, em paz eu deito e logo durmo, porque o Senhor me faz habitar em segurança. 1 Timóteo 4,8, a palavra de Deus diz, o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então, o exercício físico, né, não é que é o mais importante do que tudo, mas todos são igualmente importantes também, porque é necessário um equilíbrio. Temos que estar bem fisicamente para estarmos bem emocionalmente e mentalmente também. Usar meios de saúde preventivos e curativos disponíveis é sábio. Isaías 38, versículo 21. Ou seja, tomar remédio não é pecado, viu, irmãos? Quando precisar também, consultar o médico, tomar um remedinho ali, toma. Porque o médico, ele pode até ajudar. O remédio também pode até ajudar também. O médico é usado por Deus, o remédio é usado por Deus, mas quem cura é Deus, irmãos. E aqui diz, como crentes, oramos pela cura divina, mas também cuidamos do corpo como mordomos fiéis. Cuide do seu corpo. Conclusão da lição, Pedro pode colocar a conclusão. Corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como o templo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. Bênção de Deus, né? Voltamos para essa nova fase. Cremos que vai ser bênção do Senhor, até que eu consegui ser objetivo para não estender muito. E nós cremos que os próximos vai ser cada vez melhor em nome de Jesus. Cremos que até os irmãos também que estão tendo alguma dificuldade para vir, né? Vão se organizar, vão conseguir vir também, porque nós vamos orar ao Senhor, porque eu creio que é vontade de Deus que a igreja esteja presente aqui neste lugar. Quero agradecer a oportunidade e pedir para minha esposa encerrar com uma oração, né? Eu agradeço a oportunidade nessa manhã e as palmas louvam o nome do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Então, foi bênção do Senhor Jesus, né? Nós está aqui, glória a Deus. Então, vamos se colocar de pé. Mais tarde nós estamos aqui, o culto de Santa Ceia. Vamos apresentar aqui, todos os irmãos estejam aqui, em nome de Jesus. Então, vamos fazer a oração. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, meu Deus, nesta manhã, queremos aqui apresentar aqui as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Meu Deus, obrigado por cada vida que estiveram aqui, Senhor, e as que não vieram também, que o Senhor vem guardando, vem dando livramento e protegendo, Senhor. Meu Deus, que o Espírito Santo de Deus nos guie, Senhor, nos leve em paz, meu Deus, nos dê um dia, meu Deus, vitorioso, meu Deus, de alegria com a nossa família, Pai. Jesus, toma de conta, meu Deus, aqui da nossa mente, que o Senhor, meu Deus, vem aí guardando cada um de nós, Senhor, nesse dia de hoje, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, vamos dar as bênçãos apostólicas, que a graça e a paz e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sempre conosco, que todos dizem, amém, se Deus é por nós, agindo Deus, não se esqueça, ame a Deus, ama seu próximo, e em tudo dê graça, que essa é a vontade do Senhor, e todos tenham um dia abençoado. Glória